Desafios e Soluções. O palestrante será o coordenador de Rotary 2019-2022. Por favor, Hugo Dória, nosso querido companheiro. Oscar, coloca ele como co-host aí para ele compartilhar a tela, por favor. Obrigado, Luiz Gustavo. Obrigado, instrutor distrital Pimentel. Grande abraço a todos os rotarianos do 4.530, mas não somente aos dos 4.530, que eu vejo que temos muitos rotarianos de outros distritos também participando deste nosso workshop. Governadora Vera e José Alberto Ávila, que eu vejo aí do ladinho da Vera, dando um suporte extremamente importante. Meu querido amigo, coordenador da Fundação Rotária, Carrozino, uma alegria imensa estar também neste momento, neste evento do 4.530 juntos, com você e com a nossa querida Denise, coordenadora de imagem pública. Certamente é um trio que vai caminhar aí, já caminhávamos com o Carrozino e agora com a chegada da Denise durante este ano de 2020 e 2021. Eu peço licença ainda para saudar o presidente da Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo, o governador Gessi Camelo. Abraço meu querido amigo Luiz Gustavo. Abraço também o coordenador assistente, Washington Calado, que vai acompanhar bem de perto o Distrito 4.530 neste processo de desenvolvimento do Rotary. O Washington Calado, meus amigos, é um campeão. No ano passado, ele alcançou quase 300 novos associados, a criação de 5 novos Rotary Club no Distrito 4.440, aí no estado vizinho do Mato Grosso. E peço licença e permissão a todos os outros governadores do Distrito 4.530, de outros distritos que eu estou vendo aí presentes também, e a todos os demais rotarianos e rotarianas, membros da família rotária, para saudá-los a todos na pessoa do futuro do Rotary, aí do Distrito 4.530, o futuro próximo, que é a governadora Sandra Gonçalves Dias. Abraçando a governadora Sandra, sintam-se todos os demais participantes deste importante workshop devidamente abraçados, saudados. Esta é a minha intenção de coração. Bem, uma manhã, não sei como é que está em Brasília, não sei como é que está em Goiás, em Tocantins ou no resto do Brasil, mas aqui na minha cidade está uma manhã bonita, não obstante ser um período chuvoso. Hoje o sol abriu e certamente numa manhã como esta, eu fico extremamente encantado de encontrar tantas pessoas concentrados dentro de casa, dentro dos seus escritórios, buscando crescer, buscando aprender, buscando se dedicar ainda mais nas possibilidades de serviço que o Rotary nos oferece. Nós vimos na primeira parte, logo no início deste workshop, lá pelas 9 horas, o nosso diretor, Mário César, nos falando que nós precisamos crescer, particularmente neste tempo de desafio, nesse tempo da Covid-19. Não somente ele falava que não é apenas uma exigência deste tempo de crise que está sobre todos nós, sobre toda a humanidade. Isto é um dever do Rotary permanente, é uma prioridade permanente do Rotary. Por que devemos crescer? Para possibilitar que mais pessoas, que mais comunidades recebam o serviço, recebam a ajuda, recebam a orientação que os rotarianos e as rotarianas e os membros da família rotária possibilitam, ou seja, em uma ideia mais concentrada, possibilita que de forma organizada e proativa nós exerçamos a nossa intenção através da ação de fazer o bem do mundo, melhorando a vida das pessoas, ressignificando a vida das pessoas, a vida das comunidades. É por isso que nós devemos ser mais, porque precisamos e podemos fazer ainda mais.
e no tempo de desafio e no tempo de crise, certamente a exigência da contingência do momento presente exige esse tipo de iniciativa. Por isso, mais do que nunca, é tempo de crescermos o Rotary, trazendo mais associados para os nossos clubes, retendo, ou seja, engajando aqueles que já estão e criando novos clubes, novas possibilidades da nossa ação, do nosso serviço chegar a tantos lugares que precisam. Por isso, meus amigos, nós vimos que a governadora Vera, na sua fala, disse que neste tempo, particularmente neste tempo, é preciso cuidar do nosso associado. Não é isso, governadora Vera? Cuidar do nosso associado. Não obstante estarmos em tempo de distanciamento social, não obstante estarmos em tempo de quarentena, ou sei lá o quê, que são as prevenções necessárias, importante que sejamos obedientes e disciplinados. Mas, na questão do serviço, na questão do companheirismo, nas questões ligadas ao Rotary, é tempo de mais proximidade ainda. Assim como precisávamos, os presidentes, estar próximos dos seus associados, assim como precisava as comissões distritais estarem próximas, seus presidentes, seus membros, dos presidentes de clube, assim como a governadora precisava estar próxima aos presidentes, os governadores assistentes também dos seus clubes. Agora, no tempo da Covid-19, isso é uma exigência ainda muito maior e muito mais necessária ainda. Precisamos romper todos os obstáculos, adversidades que a crise se apresenta diante de nós e estabelecer aquilo que o Rotary sabe fazer com muita competência, companheirismo, mas mais ainda do que o companheirismo, servir. Mais do que nunca, o mundo, a humanidade, as nossas comunidades precisam das nossas mãos, das nossas mentes e dos nossos corações. Por isso, precisamos reter, engajar o nosso rotariano, e particularmente através de projetos nos nossos clubes. Precisamos atrair novas pessoas que querem fazer o bem e precisamos criar mais Rotary Clubes. E o governador Carrozino, o coordenador Carrozino, nos dizia que precisamos, para isso, de recursos, para que os nossos projetos atinjam, já que está escasseando os recursos, porque os nossos projetos, como disse o diretor Mário, e o Carrozino corroborou, crescendo bastante, é preciso mais recursos. Claro que nós vamos conseguir com grandes doadores, com doadores jurídicos através da BTRF, mas é preciso alargarmos, aumentarmos a nossa base de contribuirmos. O ideal é que todo rotariano fosse um doador à Fundação Rotária. Isso seria o ideal e certamente vamos alcançar em breve essa meta. Basta que a gente continue neste mantra, conversando, falando da importância do recurso, não quando ele sai do bolso, que é muito importante, mas quando ele chega a um destino final, a um projeto, a uma melhoria de vida, a uma ressignificação. Por isso, meus amigos, aqui estamos a tentar falar um pouco com vocês nesses minutos que nos são destinados sobre desenvolvimento do Rotary, desenvolvimento do quadro associativo, os desafios e as grandes possibilidades que são as soluções. Eu quero, nesses minutos, com vocês, conversar um pouco sobre as tendências do quadro associativo no Distrito 4.530, falar ainda, se possível, sobre estratégias, sobre ferramentas, sobre recursos que estão nas nossas mãos e possibilita potencializar a nossa ação, particularmente utilizando as opções da inovação e da flexibilidade. O Rotary nunca possibilitou tantas alternativas para a inovação e para a flexibilidade, para fazer um Rotary diferente, para fazer um Rotary mais adequado às necessidades dos nossos associados, para fazer um Rotary que responda melhor às demandas da nossa sociedade, do mundo, da humanidade. Se possível ainda, gostaríamos de pensar um pouco com vocês sobre o nosso novo plano de ação que começou a vigorar no dia 1º de julho de 2019. Um plano de ação que deve não ficar apenas no texto, no papel, no site do Rotary. Ele deve ir lá para a base, para o chão de fábrica, como fala o nosso diretor Mário César, para os clubes, junto aos rotarianos. E levem esse plano de ação não buscando sofisticá-lo, mas, pelo contrário, simplificando
façam com poucas palavras, com poucos textos, mas que seja acessível a todos os rotarianos e que ele tenha ali efetivamente como um fio condutor para o seu trabalho durante os anos que se seguem. E ainda, meus amigos, é preciso que a gente pare um pouco e veja, avalie os nossos clubes, avalie o nosso distrito e enxerguemos que é preciso mudar. O presidente Holger Knack fala muito da importância, da necessidade da mudança. Ele até diz assim, ele é enfático, diz o Rotary precisa mudar, o Rotary necessita mudar, e precisamos mudar, precisamos evoluir, precisamos nos adequar à dinâmica do mundo, à dinâmica da sociedade, porque se o Rotary ficar para trás, o sonho dos primeiros, o sonho nosso, dos continuadores, ficarão à beira do caminho, não prosperarão. Mas isso é coisa que eu não enxergo no Rotary. Portanto, o Rotary precisa mudar para alcançar ainda um futuro muito mais promissor. E aqui estamos, para nos capacitar um pouco mais neste evento, para trocar ideias, e vamos ter um talk show mais tarde, lá por volta do meio-dia, onde vamos ter a oportunidade de todos interagirem nas três áreas da Fundação, do Rotary e também da imagem pública. Estamos aqui para vivenciar o que fazemos no Rotary, mas estamos aqui ainda para vivenciar e para compartilhar dos planos, dos projetos, dos sonhos, do que podemos fazer através do Rotary e através do Rotary, utilizando a ferramenta da Fundação Rotária e outras parcerias mais que a gente possa encontrar. Portanto, nós estamos aqui neste início, neste dia 25 do primeiro mês do ano de 2021 e 2020 e 2021, para incrementar, fortalecer os nossos passos no caminho 2021, liderado no Distrito 4.530, sobre a enérgica, sei lá como é, a energizada governadora, como disse Carlosino, Vera Ávila. Portanto, meus amigos, tudo isso depende muito da governadora. Tudo isso depende muito da sua equipe distrital, dos seus governadores assistentes, das suas comissões, mas tudo isso depende mais do que nunca, mais do que tudo, do seu Rotary Club e da sua atuação dentro do seu Rotary Club, porque é lá, no Rotary Club, no seu clube, onde tudo acontece. As metas da governadora Vera, as metas do Distrito 4.530, o sucesso da governadora Vera, o sucesso do Distrito 4.530 é o somatório da concretização de metas e da elaboração de atividades que levem ao sucesso de cada clube, de cada um dos 75 Rotary Clubes do Distrito 4.530. Por isso precisamos de clubes mais fortes, por isso precisamos que os nossos projetos causem mais impacto, por isso precisamos de mais visibilidade, mais influência nas nossas comunidades, porque, afinal de contas, precisamos fazer o bem no mundo e, mais do que ficar em frases, é preciso fazer o bem no mundo de fato. E aqui eu trago para vocês uma pequena imagem, acho que já estou sendo visível aí na tela. Nós temos aí, só estou aqui organizando, nós temos aí na tela o mapa do Distrito 4.530, que é o somatório de boa parcela desse estado de Goiás, todo o estado do Tocantins e todo o território do Distrito Federal, do coração do Brasil, lá da nossa cidade capital, Brasília. E vemos que o distrito hoje é composto de 75 Rotary Clubes e 1.451 rotarianos, como a governadora Vera acabou de nos falar. E nós temos aqui, no estado de Goiás, 34 Rotary Clubes com 662 rotarianos. Os clubes, a média dos clubes do estado de Goiás são de 19 rotarianos por clube. E nós temos aqui o Distrito Federal
que possui 32 Rotary Clubs, significando 43% da quantidade de clubes do Distrito 4.530, com seus 571 associados, representando quase 40%, e os clubes do Distrito Federal, tanto de Brasília quanto das cidades satélites, possuem uma média de 18 rotarianos. Eu gosto muito dessa média, porque isso é um termômetro, não é um diagnóstico final, mas é um termômetro que estabelece o sintoma da vitalidade, da potência dos clubes. A quantidade de rotarianos é muito importante, sim, não somente a quantidade, e a quantidade significa expressivamente possibilidade de mais qualidade, de mais serviços. E no estado do Tocantins, nós temos 9 Rotary Clubes, com 218 associados e com um número médio significativo, cresceu bastante no último ano, de 24 associados por Rotary Clube. E aqui nós temos o mapa do distrito com essas áreas marcadas no amarelo mais escuro, no amarelo mais denso, são os municípios, os lugares onde possuem Rotary Clubes. Percebam que temos aí o território do distrito coalhado de marcas escuras, mas ainda um espaço imenso para ser povoado pela presença de Rotary Clubes. Particularmente, se olharmos aí para o norte do estado, lá no norte do distrito, lá para o estado do Tocantins. Obviamente, no estado de Goiás também temos muitas possibilidades, e se olharmos com muita atenção ainda dentro do território do Distrito Federal, nós vamos encontrar ainda muitas oportunidades de criarmos novos Rotary Clubes, de colocarmos mais rotarianos a serviço da humanidade, a serviço de fazer o bem no mundo. E aqui está já o mesmo mapa com essa perspectiva. Eu gostaria muito, eu vou fazer chegar, se não já chegou às mãos, porque o RIBO vai distribuir isso, isso é um trabalho fabuloso do governador Alceu Eberhard. Aqui está o distrito 4.530 com as cidades onde possui Rotary Clubes e as cidades onde tem grande possibilidade de ter Rotary Clubes, regiões ou cidades. E ainda temos aqui o destaque de clubes encerrados, de cidades onde não tem mais Rotary Clubes, mas que certamente devem ter novos Rotary Clubes. E essas cores mais claras são cidades que sua economia, sua dinâmica social ainda carece de um maior desenvolvimento, de um maior crescimento. Isso não significa que não tenha possibilidade de ter Rotary Club, mas para observar essas cidades, nós temos que ter ainda mais carinho. Mas essas outras não, de amarelo mais concentrado, nós vamos ver que tem grandes possibilidades, tem dinâmica de educação, tem dinâmica de indústria, tem dinâmica de agricultura, ou seja, tem um contexto, uma composição da sua economia e da sua economia no sentido mais lasto possível da palavra economia, apta a absorver. E nas outras, com menor possibilidade, se não pudermos realizar um Rotary Clubs, nas proximidades de cidades onde tem um Rotary Clubs, por que não? Núcleos Rotary, desenvolvimento comunitário e outras iniciativas do nosso Rotary. Portanto, aí está este mapa que eu gostaria muito que a comissão do DQA, que a comissão da expansão, que a governadora Vera, que os clubes do distrito olhassem com muito carinho e que no próximo seminário, no próximo evento, já trouxéssemos este mapa com uma coloração escura ainda mais acentuada. E isso, meus amigos, será muito bom para nós, para o Rotary. Mas eu digo ainda a vocês, isso será ainda muito melhor, muito mais salutar para as nossas comunidades, para a humanidade. E aí eu trouxe essa outra lâmina, que tem o progresso, a evolução do quadro associativo do Distrito 4.530 nos últimos 5 anos. Vocês percebam aí que este gráfico traz 3 colunas. A primeira coluna, em azul, significa o número de associados, o número de rotarianos. A segunda coluna, na cor cinza,
significa a quantidade de Rotaries Clubes naquele período. E o amarelo expressa a quantidade de rotarianos por Rotary Club. Eu acho isso, reiterando o que eu já disse, eu acho isso muito importante, esse referencial. Então, nós tínhamos, há 5 anos atrás, no Distrito 4.530, 1.497 associados, nos seus 74 clubes da época, com uma média de 20 associados por Rotary Clubes. E aí, pelas contingências, essa evolução não foi muito evolutiva, desculpe este jogo de palavras, e aí tivemos algumas linhas decrescentes. Obviamente que todos os governadores, todos os líderes, todas as comissões lutaram ao máximo. Mas agora, no último ano, a gente já percebe que houve uma retomada positiva da linha ascendente e, certamente, esta positividade desta linha, este incremento, deverá continuar com a governadora Vera, com a governadora Sandra e com os outros governadores que irão suceder, que irão tomar a frente do futuro do Rotary nos territórios de parte de Goiás, do estado do Tocantins, do Distrito Federal 4.530. Veja que agora, no ano 2020 e 2021, ressalto que esses números referentes a 2020 e 2021 e a não são números definitivos, são números provisórios. A base de dados do Rotary Internacional ainda vai consolidar os números para apresentar números mais efetivos. Esses números que eu trago em relação ao ano, a penúltima coluna, 2021, são números provisórios. Percebemos aí que o distrito cresceu 10% em relação ao ano anterior. 10,3%, 10,2%. Houve um crescimento de 134. Como eu disse, esses números não são ainda definitivos, são números provisórios. Isso pode ser mais, como pode ser ligeiramente menos. Certamente será mais. Percebam o quanto vocês estão caminhando e aqui quero expressar a gratidão em nome do Rotary, a gratidão em nome das comunidades por este maravilhoso serviço que vocês estão fazendo em trazer mais associados para o Rotary, em criar mais novos Rotary Clubes. E aqui nesse outro gráfico, um gráfico pizza, quer expressar a quantidade de associados e o número de clubes. O distrito 4.530, aos números de hoje, não é número de hoje, aos números de ontem, porque hoje não tive tempo ainda de olhar o site, mas esse aqui é o número, todos esses números aqui que eu estou trazendo para vocês, são números de 24 de julho de 2021. O distrito 4.530 possui 9 clubes com até 9 associados. Já cresceu bastante, já tivemos um número de mais clubes, ou seja, já houve um crescimento no último ano rotário, ou seja, um decréscimo do número de clubes com menos de 10 associados. Na faixa de 10 a 19 associados, temos 35 Rotary Clubes. Então, nesta faixa aí vermelha, nesta fatia da pizza vermelha e amarela, nós temos 59%, quase 60% dos clubes do distrito são clubes com menos de 20 associados, ou seja, que possibilidade imensa de expandirmos ainda o número de associados desses clubes. Claro que os outros também, mas essencialmente esses. Eu acho que os presidentes deste clube têm que ter uma meta muito mais ousada, muito mais arrojada, muito mais criativa, muito mais inovadora, usando as ferramentas de flexibilidade para possibilitar aos seus clubes serem maiores. Para que ser maior? Somente para ser maior? Não. O que 10 rotarianos fazem é muita coisa, não tenho dúvida. Mas o que 20 fazem é o dobro do que 10 fazem, ou não é verdade? Então, precisamos ser mais para que o nosso serviço ainda seja de maior potência, de maior abrangência, que ainda a gente possa possibilitar a melhoria de vidas, de pessoas e de comunidade, a ressignificação de vidas, de pessoas e de comunidades. E se a gente olha aí em Brasília, no Distrito Federal, particularmente em algumas regiões do Distrito Federal, se a gente vai ao estado do Tocantins, a gente vai ver nas suas comunidades
particularmente naquelas comunidades mais carentes. Se a gente vai para o estado de Goiás, boa parcela do estado de Goiás, que o distrito 4.530 faz parte, nós vamos ver o quanto comunidades com carências, comunidades com desafios imensos a serem superados, precisam da ação, da atitude de homens e de mulheres, como os homens e mulheres rotarianas. Não apenas de nós, mas essencialmente de nós, porque nós estamos falando da atitude nossa de rotariano, da ação nossa dos Rotary Clubs. Por isso, meus amigos, lembrando que tudo começa lá no clube, tudo começa no clube. Por isso, o poder está nos associados. Por isso, é preciso engajar, reitero, é preciso atrair novos associados. E para a gente engajar os associados, manter os associados bem firmes nos seus clubes, e para a gente resplandecer uma imagem de atratividade para aquelas pessoas que estão fora, nós precisamos de ter clubes encantadores, de ter clubes que as pessoas que estão dentro queiram ficar, queiram permanecer, queiram contribuir mais ainda, e os que estão fora queiram fazer parte. Por isso que a gente tem que utilizar as ferramentas da inovação e da flexibilidade. Portanto, reitero aqui as palavras do presidente Holger Knack. Precisamos mudar. E mais do que nunca, o Rotary tem possibilidade de trazer mudanças na sua estrutura a fim de garantir a satisfação dos associados e atrair novos associados. E ainda reitero aquela ideia dos territórios vagos, ou dos territórios vagos da cidade, ou das necessidades das cidades onde já tem Rotary Club. Precisamos formar novos clubes para atender às necessidades das nossas comunidades. Portanto, meus amigos, a ideia central, sua de presidente de clube, sua de governador assistente, sua de membro de comissão distrital do Distrito 4.530, certamente é sua, governadora Vera, é sua, governadora Sandra, demais líderes desse distrito. A ideia central é pensar e agir de forma estratégica. O que significa isso? Olhar para aquilo que está diante de nós, sem perder de vista aquilo que está adiante, aquilo que nós precisamos alcançar, aquele objetivo que nós devemos caminhar, e caminhar com passos firmes. Por isso nós estamos aqui neste workshop, por isso que nós estamos aqui buscando nos preparar mais, nos adestrar mais, nos capacitar mais, nos fortalecer mais. Assim como faz Gustavo, que joga futebol todo domingo de manhã, para ser um atleta eficaz e produzir muitos gols, que é o resultado do futebol, assim também devemos nós fazer, nos adestrar mais, nos capacitar mais, nos fortalecer a nossa musculatura de servir através do companheirismo, através do conhecimento sobre as coisas do Rotary, para que o nosso serviço alcance mais comunidades, alcance mais pessoas. Por quê, meus amigos? Crescer não é apenas trazer mais associados para o Rotary. Crescer não é apenas criar novos clubes. O ideal é que quando a gente traga alguém para o clube, já faça uma aliança entre ele vir e ele se sentir prestante e atuante, se engajando num projeto, numa atividade do clube. Assim como nós, para criarmos um novo clube, não é apenas reunir 20 pessoas, 8 se for satélite, para criar um novo clube, não. Vamos às comunidades. Vamos ver a relação com a comunidade, mais do que nunca, proximidade com a relação da comunidade, obviamente resguardados das medidas sanitárias para se proteger do vírus da Covid. Mas nós precisamos nos aproximar mais, nos relacionar melhor das nossas comunidades, e nós vamos ver que as nossas comunidades precisam tanto de mais rotarianos, precisam tanto de mais Rotary Clubs. Aí sim, a gente vai ver o quanto nós estamos atrasados no processo da expansão, da criação de novos Rotary Clubs, porque as demandas das comunidades exigem, gritam como se fosse um grito mudo, assim: precisamos dos homens e mulheres do Rotary, precisamos dos homens e mulheres e jovens da família rotária para nos ajudar a melhorar a nossa vida. Isso é um grito mudo, que muitas vezes não está expressado na verbalização, mas se você for e se relacionar com a comunidade, você vai ouvir claramente isso
e ouvir, querendo fazer aqui jogo de palavras, mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso, mudanças são necessárias. É preciso a gente mudar. Particularmente agora nesse tempo da Covid, das reuniões online, das reuniões virtuais, temos que fazer reuniões interessantes, atrativas. Muito cuidado, presidente. Façam essas reuniões bem feitas, com uma pauta, com uma agenda, com horário de início, com horário de encerramento. Não é porque nós estamos em casa que podemos ficar o tempo todo à disposição. Não, horário para começar, horário para concluir, objetivo da reunião, pautas atrativas, falações, palestras, projetos. O Rotary não pode parar. O Rotary tem que continuar, particularmente no tempo de crise, é o tempo que o Rotary responde de maneira mais adequada. Isso foi em todo momento, particularmente nos 50 primeiros anos do Rotary, na primeira metade do século passado, do século XX. O que é que aconteceu, gente? Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, grande recessão, grande depressão econômica, Segunda Guerra Mundial. Todo esse período, o Rotary avançou. Para vocês fazerem uma ideia, na Primeira Guerra Mundial, nos primeiros anos do Rotary, o Rotary dobrou a quantidade de Rotary Clubs, o Rotary dobrou em 6, 7 anos de guerra o número de associados. Na Segunda Guerra também cresceu, na recessão econômica também cresceu. E certamente nós vamos crescer agora, nesse tempo, nesta guerra, nesta crise da saúde, nesta crise da economia, nesta crise social que se abate sobre não somente o Distrito 4.530, não somente sobre o Brasil, não sobre toda a humanidade. E a vitória virá a partir da luta, do engajamento, da intervenção proativa, não do acovardamento, não do ficar dizendo, não dá para fazer por causa disso ou por causa daquilo. Meu presidente, Ray Clingsmith, é um cara assim meio brabo, meio direto, americano meio bruto, como diz aí alguns. Dizia assim, toda vez, falo isso para a governadora Vera, particularmente, mas falo para os presidentes de clubes, toda vez que vier, até mesmo um rotariano mais antigo, um líder maior, coisa e tal, querendo jogar água fria na sua fervura, nos seus projetos, nos seus planos, ele dizia, não receba este banho de água fria, antes que ele jogue essa água fria em você, chute o balde. Temos que nos contaminar com o presidente Holger Knack, com o nosso diretor Mário César, com a nossa governadora Energia Vera Ávila, com os nossos líderes do Distrito 4.530 e fazer um Rotary ainda mais atuante, ainda mais prestantes. E, para isso, nós temos as possibilidades de ter clubes e ter associados hoje de várias formas. Nós podemos continuar tendo o nosso clube na forma tradicional e, nesse tempo, nos reunindo online. Nós podemos ter os clubes satélites. Se meu clube tem lá um grupo de jovens que não está muito satisfeito, mas a grande maioria quer manter o clube assim, pega esse grupo de jovens e faz um Rotary Clube satélite. Ou se tem nas proximidades necessidades, forma Rotary Clube satélites. Se a cidade não pode ter um número de 20 para formar um clube convencional, forma clube satélite. É clube. Obviamente, não existe mais essa distinção entre clube virtual e clube. Hoje, basta fazer uma alteração lá no nosso regimento interno, reunião presencial, que possa ser reunião presencial, reunião virtual ou híbrida, uma coisa e outra, ou só virtual, ou só presencial, ou híbrida. Isso basta, lá no nosso regimento interno, mudar uma linhazinha. Na prática, já estamos mudando, não é verdade? E aí temos clube corporativo, temos clube passaporte, né? Temos clubes baseado numa causa, ou seja, há uma grande necessidade de formar o clube para responder. Temos a possibilidade do Rotaract. Hoje o Rotaract está no mesmo nível. Hoje o nosso artigo 2º do regimento interno dos estatutos do Rotary Internacional diz assim: nós somos uma associação de Rotaries e de Rotaracts, clubes do mundo. Ou seja, o Rotaract não é mais um projeto, um programa do Rotary, é um igual ao Rotary. Nós precisamos fazer isso. Aí tem a dupla associação, transformar Rotaract clubes
em Rotary, e por aí vai. Muitas possibilidades, meus amigos. Para o Washington. Muitas possibilidades de inovação. E, para isso, nós temos que implementar o nosso plano de ação, que é aquilo que chamávamos antigamente, é um plano estratégico, mas hoje a própria terminologia já está mais na ação, na concretização do plano estratégico. E, em 4 linhas mestras, o nosso plano estratégico, o nosso plano de ação diz que nós devemos ampliar o nosso impacto. Nós devemos aumentar o engajamento de todos os nossos participantes. Devemos buscar expandir o alcance das nossas atitudes, dos nossos projetos, da nossa ação, da presença do Rotary. E precisamos melhorar a nossa capacidade de adaptação. Olha que beleza! Coloca isso, presidente de clube, lá no seu clube. Aumentar o impacto, aumentar o engajamento, aumentar o alcance e aumentar a capacidade de adaptação. E, mais do que nunca, nesse tempo de Covid-19, temos que ampliar a nossa capacidade de adaptação. Obviamente, preservando todos os nossos valores do companheirismo, da integridade, da diversidade, dos serviços humanitários, da liderança. Para isso, presidente, eu sei que você já tem lá no seu clube uma comissão de quadro associativo. Se não tem, amanhã, hoje até, a virtualidade nos possibilita isso. Hoje aqui, logo, no final, crie essa comissão. Certamente você tem essa comissão. Mas muitos clubes, não sei no distrito 4.530, mas em alguns distritos que eu conheço, muitos tá tão boa a reunião. Tem essa comissão no papel. Já tá tendo. Uma relação de nomes. 1, 2, 3, 4 nomes ou mais até. Não basta. Não basta termos a relação, um grupo de nomes escrito num papel. É preciso que esta comissão funcione. É vital, Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo, funcionar no clube. E essa comissão tem que ser proativa, tem que atrair novos, tem que buscar ver a comunidade, trazer novos associados, tem que buscar, junto com a comissão de programa, com as comissões de serviços, com o presidente do clube, estabelecer formas de engajamento dos associados, fazer um clube interessante, fazer um clube atrativo. Não é isso que nós precisamos, não é isso que nós mais queremos no Rotary. E, portanto, repito, mais do que nunca, nós devemos nos adaptar à nova realidade. Parei um pouquinho para a gente pensar, viu, gente? Eu quero que você pense nessa frase, que não é minha. É do presidente Holger Knack. Na sua mensagem, que a Vera ouviu e eu li, porque isso foi lá em San Diego, na Califórnia, no seu discurso, ele diz assim, entre outras coisas, o Rotary tem que mudar e vai mudar. Nós precisamos mudar. E Gandhi diz assim que a mudança é alguma coisa lá. Claro que eu estou aqui perturbando a frase linda do Gandhi, que eu não lembro exatamente como era que ele dizia. Então, a mudança não é uma coisa lá. A mudança sou eu, a mudança é você, a mudança somos nós. O Rotary precisa mudar, porque o Rotary precisa responder de maneira mais adequada às necessidades da humanidade, que certamente a resposta a esta necessidades da humanidade, das nossas comunidades, é o sentido e o significado de estarmos no Rotary. Precisamos engajar mais os nossos associados, precisamos atrair mais associados, precisamos criar mais novos Rotary Clubes, porque esse nosso sonho não é uma quimera, é algo que a gente pode trazer para a concretitude da vida. Portanto, coloquemos ainda mais, meus amigos, Distrito 4.530, as nossas mãos, as nossas mentes e os nossos corações, que já estão muito disponíveis, e eu tenho aqui uma gratidão, dizer um muito obrigado, particularmente durante esse período de Covid-19. O Rotary já faz muita coisa, e vocês já fazem muita coisa, e muito obrigado por isso. Mas, certamente, nós ainda podemos fazer mais.
nossas mãos, nossas mentes e nossos corações ainda mais à disposição do Rotary, da humanidade, para fazermos um mundo melhor para nós, para nossos filhos, para nossas famílias, para nossas comunidades e para toda a família humana. Não sei por que você está no Rotary, mas é por isso que eu estou no Rotary. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, nosso coordenador de Rotary, Hugo Dória. A cada palestra, nosso diretor, nosso coordenador de Fundação Rotária Carrozino, desenvolvimento do Rotary, agora Hugo Dória, nós ficamos assim extasiados, olhando o entusiasmo de cada um de vocês. O entusiasmo de vocês transforma toda uma energia que vem para nós, que nos encanta. E é isso, meu coordenador, que você mostrou um dos quadros, o nosso distrito 4.530, essa grande extensão territorial do nosso distrito, e com muitos lugares vagos, e quando eu digo muitos lugares vagos, muitos municípios onde o Rotary ainda lá não se apresenta ou não foi apresentado a esses municípios, com toda essa flexibilidade dada hoje pelo próprio Rotary, é isso que faz com que essa dificuldade se torne uma facilidade. Porque com essa dificuldade nós vamos encontrar a oportunidade do crescimento, e é lá que nós iremos atuar, né? Nós estamos olhando isso com uma lupa, com um olhar muito direcionado, não só para o Distrito Federal, onde está muito concentrado, né, os Rotary Clubes do nosso distrito, mas para o estado de Goiás, na nossa área de atuação, que tem muitos lugares vagos, e ao final, não vou antecipar agora, mas ao final a gente tem algumas coisinhas para dizer com relação a isso, e no nosso Tocantins, que é enorme, e que tem muita possibilidade de crescimento. E você, meu coordenador, viu o quanto ele já começou a crescer, a despontar, e vai continuar fazendo isso. E o nosso 4.530, logo, logo, pode não ser no nosso ano rotário, porque é um trabalho que tem que ser feito com muita consciência, não é apenas fundar um clube e ir lá juntar 20 pessoas num clube tradicional ou 8 num satélite, rapidinho forma um clube, mas sem consistência. E se isso for feito, ele funda hoje e amanhã ele não tem vida própria. Por isso que nós colocamos na nossa meta a figura, que eu gosto muitíssimo, do clube padrinho, aquele clube que vai dar o quê? Sustentabilidade ao crescimento. E nós temos 2 governadores que estão à frente da parte da nossa atração, engajamento e expansão, 2 governadores muito experientes, muito motivados, mas ao final a gente tece mais comentários a respeito, mas eu estou muito motivada, muito engajada com a nossa Fundação Rotária, com o nosso desenvolvimento de Rotary, e daqui a pouco eu falo um pouquinho mais de imagem pública, esse tripé que faz o nosso Rotary grande, forte. Porque se nós pensamos assim, nós levamos essa motivação aos nossos clubes, aos nossos rotarianos. Realmente é o clube é no clube que as coisas acontecem. Nós apenas motivamos e mostramos caminhos. E agora, como eu sempre falo, a cada reunião no clube, que nós não fizemos ainda as nossas visitas oficiais, mas eu participo de praticamente todas as reuniões onde os clubes fazem a sua transmissão de cargo, que ainda está sendo feita. E lá eu tenho uma frase que eu sempre digo: o mundo mudou,
E o Rotary está mudando com ele. Eu acrescento agora, e nós somos o Rotary. E nós precisamos mudar junto. Se nós ficarmos arraigados a conceitos mais antigos, nós não vamos conseguir visualizar oportunidades à nossa frente.